Olá, eu sou a Cris Silva. E eu, Michele Rocha, bem-vindas a bordo. A gente está começando mais um Pod Barca e a gente quer sempre fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. Existe arroz e existe prato fino. E também a Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Bom, hoje a gente começa o mês de outubro falando de um tema muito importante, né, Mi? Um tema que a gente... Nossa, escolheu a dedo as convidadas, porque a gente sabe o poder que essas mulheres têm de inspirar outras mulheres nas suas jornadas, nas suas lutas, enfim. E o quanto ressignificar esta doença, né? Chamado câncer. Exatamente. Então, o tema desse mês vai ser o Outubro Rosa, né? Que é o câncer de mama. E por isso a gente escolheu gurias tão, que nem a Cris falou, tão inspiradoras, né, Cris? Inspiradoras, e a primeira delas já tá aqui, ó. Olha aqui, ó, gente. A gente já chegou chegando. Ela que foi minha colega na RBS. Nossa, quantas Olimpíadas, ó, Duda, cobrindo Olimpíadas, tu... Olha, gente, Olimpíada, Copa do Mundo, Libertadores, Jogos Pan-Americanos, um pouquinho de tudo, né? Coisa foi bom boa. demais. 20 anos de TV, amiga? 20 anos de TV, exatamente. Tem até o currículo aqui, ó, da Eduardo Strebe. Ela se formou na PUC, com 20 anos de carreira na RBS TV e Globo como repórter e apresentadora. De 2009 a 2012, trabalhou lá no Sport TV, no Rio de Janeiro. Repórter especial, cobrindo, assim, vários eventos esportivos no Brasil e no mundo. Copa do Mundo, Olimpíadas, Mundial de Clubes, Jogos Pan-Americanos, Libertadores, Copa América, entre vários outros. Ufa! Atualmente, ela tem uma assessoria de imprensa. Ela é palestrante, mestre de cerimônias, influenciadora digital e mãe da Luísa. Desde o início do ano, ela compartilha na sua rede social a luta, com certeza o pessoal já deve ter visto, a luta dela contra um câncer de mama e de uma forma Duda Strebe de ser. Assim, quem conhece, que tem o prazer de conviver, sabe que foi uma escolha tua. Bom, primeiro, Tema assim, obrigada, né, por esse convite. Bem-vinda, Sou super Duda. fã da Barca. Eu acho que as mulheres empreendedoras precisam se unir, se fortalecer e acreditar, né? Porque Exatamente. a gente precisa ir para frente. Com relação ao que eu vivi, foi muito surpreendente, realmente, quando a gente sabe do diagnóstico, tira o chão da gente. Mas eu sempre quis resolver. Eu acho que isso me moveu até o momento. Eu queria ser rápida na resolução. Claro que nos primeiros dias tu fica em choque, tu fica muito triste, tu não sabe como lidar, porque afinal tu tem uma família, eu tenho uma filha de 12 anos, e eu queria entender como a gente ia levar essa vida de mamãe com problemas sérios, porque a partir daquele momento era um problema muito sério. Não era mais os boletos somente que chegavam lá em casa. Então, eu resolvi pela transparência e pela resolução. Eu queria resolver logo. E a partir disso, eu fui me estruturando, buscando informações, que eu acho isso fundamental para quem está nesse problema, buscando os melhores caminhos, os melhores médicos, vendo tudo que eu precisava para passar dessa com a maior certeza possível. E assim eu fui, eu baixei a cabeça e resolvi lutar. E é o que eu venho fazendo desde o final do ano passado. E até, Duda, eu começo, ela falou, antes aqui, para as pessoas saberem, a gente estava conversando que a gente já estava meio que se emocionando. Ela falando agora, eu tô me emocionando para ver que a Cris está se emocionando. Mas de uma forma boa, né? Não é com a tristeza, e sim com aquela força, enfim, emoções boas. Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que está na tua descrição aqui é que tu escolheu fazer de forma verdadeira e leve, né, nas tuas redes sociais. Como é que é pra ti os dias mais difíceis? Porque assim, as redes sociais hoje, elas são uma ferramenta, né? Mas as pessoas querem ver pessoas felizes, né? Como é que é os dias mais difíceis? Porque, imagina, né? Sem nenhum problema a gente já tem dias difíceis. Como é que é esse... O que tu faz nesses dias? E como é que foi a escolha, né? Porque não é algo planejado. Ai, vou escolher ser assim. Não. Quando tu recebe um diagnóstico, tu não planeja nada. Bem pelo contrário, eu acho que tudo vai por água abaixo, né? Gurias, eu me lembro que as minhas amigas, logo que souberam, elas foram lá pra casa e disseram, tu não vai compartilhar nada na rede. Calma, respira. E eu disse pra elas, eu vou compartilhar. Eu não consigo ser duas pessoas diferentes. Nunca foi assim na TV. Eu era uma pessoa. As pessoas me viam na TV, era a mesma que ia no super, que ia na farmácia, que a gente se encontrava no Beira-Rio, no Olímpico, na Arena. Então,
isso eu tinha certeza de que eu não ia fazer um jogo paralelo. As pessoas são reais, eu sou real. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu tenho dores. As pessoas têm dores todos os dias. E eu não queria ser um personagem. Eu queria ser a Duda, que está passando por um processo difícil, está sendo desafiada. E eu queria mostrar o dia que eu estava triste, eu ficava mais na minha, ou eu fui já para os stories, já chorei compartilhando alguma coisa com a minha audiência. Eu queria ser real. Eu não tinha como ser duas pessoas ao mesmo tempo. E aquilo para mim foi libertador, porque eu não precisava ser algo que eu não sou. E muitas vezes a rede social tem essa cobrança da gente ser sempre plena, sempre maravilhosa. Eu não sou, eu sou real. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades. E eu resolvi mostrar isso. E foi muito bom, porque a partir daquele momento teve mais conexão ainda, teve mais amor, teve mais união. E eu me lembro que o primeiro post que eu fiz, eu brinquei que eu tinha que vencer o Barcelona, que é tipo o Inter no Mundial, né? Porque era um super adversário, era algo quase que impensável, né? E de repente eu tava ali naquela luta e eu vi uma torcida de todo o Brasil me apoiando. E foi das coisas mais lindas que eu vivi nesse processo. Porque a gente sempre conta, claro, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, de gente que a gente nem imagina que tá do nosso lado. Mas aquela rede social que me colocou no colo, quando eu abri o meu coração, quando eu abri a minha casa, os meus perrengues, foi extremamente especial. Então, eu achei que era necessário viver a vida real, como é. Quantas mulheres hoje estão passando por isso? Então, eu acho que quanto mais verdade a gente tem, mais a gente consegue superar, sabe? Que legal. A Cris tá bem emocionada. Vocês não me façam chorar, eu tô super controlada. Tu tá falando, eu tô pensando em várias coisas que eu tenho que te perguntar, assim, eu tô tentando na minha cabeça organizar qual vai ser a primeira delas. E a primeira delas falou uma palavra: família. Nossa. Tá, eu vou ter que... A Duda é mãe solo, né? Tu e a Luísa têm uma ligação muito, muito grande. Eu me lembro da Duda grávida. Eu me lembro da Duda voltando para Porto Alegre com a Luísa. E vários momentos que tu compartilhaste, assim, né, nas tuas redes sociais com a Luísa. Pequenininha, grande, adolescente, pré-adolescente, bababá. Como é que foi esse momento que tu precisava cuidar de ti, né? E comunicar. E falar com a Luísa, que com 12 anos já entende. Pois é. Bom. E já acessa o Google, que é o pior. É que tá, né? Já busca por já respostas. Busca informações, claro. Isso é o pior. E foi a minha maior preocupação. Uhum. Então, logo que eu soube, eu primeiro procurei médicos. Eu queria que alguém me dissesse o que estava acontecendo. E eu não tinha nem falado para minha mãe ainda. Eu matei no peito e fui. A minha irmã descobriu porque ela me ligou do Rio de Janeiro e eu comecei a chorar, aleatoriamente. E ela já logo sacou. Mas eu me lembro que depois de eu procurar uma médica que desenhou para mim o que estava acontecendo, e eu fui buscar outros médicos, eu fui na minha mãe. Porque a minha mãe também teve câncer de mama. E ela superou. E eu fui lá já com o discurso pronto, já fui forte, eu não queria que ela me visse fragilizada, e aí eu já fui com uma solução, já falei, já sei como é, e vamos nessa. Eu não queria que ela sofresse por mim. Então foi minha primeira preocupação. A segunda, Luísa. Imagina, né, gente, 12 anos, ela já tinha acesso a tudo de Google, e foi a minha preocupação de dizer: Luísa, as informações todas saem da mamãe. Tá acontecendo isso agora. A vovó passou por isso. Olha a energia da vovó, que loucura. A vovó é fantástica. A vovó cuida de ti, te leva, dança, pula, joga vôlei. A mamãe vai fazer isso em breve. Então, nesse momento, a mamãe tá passando por isso. É ruim. Eu não sei se eu vou... É um tratamento agressivo. Eu não sei o quanto a mamãe vai sentir. Mas eu quero que tu saiba tudo por mim. E se a mamãe perder cabelo, tá tudo bem, a gente vai ir atrás de uma peruca muito legal, a gente vai comprar lenço, a gente vai fazer disso uma coisa muito legal nossa. Então, mais uma vez, a gente se fechou
eu e Luísa, junto com o super apoio da minha família, que cada um veio de um lado, que eu fiquei impressionada. Meu irmão me levava para as químios, voltava, me ligava, aparecia no meio da químio. A minha irmã veio do Rio, fazia os curativos na minha mama. E a minha mãe, aquela guerreira que fazia a comidinha, cuidava da Luísa, levava, buscava, fazia a relação. É uma coisa impressionante. Esse carinho, esse amor, essa união te fortalece fora do normal. E eu acho que essa verdade que sempre existiu entre eu e Luísa, e tu falou de mãe solo, eu nunca criei nenhum papel fake na minha casa. A minha casa sou eu e Luísa. Temos a minha família, óbvio, eu conto com todinhos. Mas a gente não fica esperando o príncipe encantado, que não existe. A vida real é essa, sou eu e você, né? Então isso eu acho que eu trouxe um pouquinho também para essa fase de luta contra o câncer. A gente vai vencer juntas. E assim eu fiz. Então a Luísa confiou no que eu estava dizendo. Maravilhosa. E a gente foi. E ela mostrou muita força, mesmo assim. Eu disse que eu não ia chorar. Quando eu falo com a Luísa é um horror. Mas eu acho que a gente conseguiu dar esse passo importante juntas. Foi realmente incrível. Sabe que tu falando agora, assim, eu lembrei daquele filme Colcha de Retalhos, né? Que são as mulheres e tu falou da tua filha, a relação com a tua mãe. Tu usou a tua mãe como exemplo pra tua filha, né? E assim, tu construiu toda uma narrativa com ela, assim, que é de mulheres muito fortes, né? Fortes. Então, quão é importante essa relação feminina também, né? Com certeza. E assim, Mi, eu perdi meu pai com câncer, né? Meu pai teve câncer de pâncreas e a gente sabe que é um câncer muito mais agressivo. Meu pai não tinha expectativa de vida, a gente cuidou dele o quanto pôde. Mas nesse caso, do câncer de mama, o fato da minha mãe ter superado isso é um super exemplo, né? A minha mãe trabalhou, a minha mãe era dona de casa, virou empreendedora, foi à luta. Então ela também é uma inspiração para mim. Então acho que esses exemplos também a gente pega para usar como força e para passar adiante, né? Porque é isso que eu quero da Luísa também. Eu quero uma girl power. Eu não quero uma menina que fique esperando as coisas acontecerem. E ela mostrou muito isso. Ela veio comigo. E a gente passou pelo pior momento juntas. E agora a gente está aí seguindo o caminho como tem que fazer, ainda em tratamento. Mas com mais força de que sim, vamos dar certo. E eu acho que a questão de ajudar outras mulheres é porque nesse momento alguém vai nos ouvir, vai nos ver e tá passando por isso, ou já passou, ou vai passar. E eu acho que tem um momento, né, que é importante da gente deixar claro, que é esse momento que tu decidiu que tu iria encarar esse negócio. E tu trabalhava, e tu não deixou de trabalhar. A gente estava aqui antes da Duda entrar, e até a colega, né, que trabalha com a Duda disse, não, ela não parou um minuto, entendeu? Já claro que sabe, eu tocava o terror em dia de químio. É claro que tem que diminuir o ritmo, é claro, mas assim, foi uma escolha tua não parar. Foi uma escolha minha, e é importante dizer, eu respeitei muito também meu corpo, porque não tem Mulher Maravilha, e isso eu deixava claro também. Então, o que eu fazia, gente? Eu sou meio maluca, assim, eu adoro trabalhar, eu adoro ter vida ativa, então eu não me deixava vencer. Então, tinha dias, claro, gurias, que eu chegava da químio muito cansada, com o corpo doído. Eu tive neuropatia, né, que é aquele formigamento nas extremidades, isso acabou comigo, era muito, muito, muito punk. Mas quando eu tinha energia, eu ia em frente. Então eu fazia as químios a manhã inteira, né, todas as sextas-feiras, foram 12 sessões de químio. E eu ficava conectada com as meninas, assim, trabalhando, e vocês viram isso e tal, com aquela touca gelada na cabeça, congelando tudo. Passando a pauta, né? Passando a pauta e as gurias conectadas e tal. E eu sentia que, assim, era legal também elas me terem ali, sabe? Porque a nossa agência estava viva, elas viam que eu estava em movimento e eu acho que isso também fazia a gente ficar mais elétrica, mais feliz. E quando eu chegava em casa, eu me lembro que eu não enjoei. Eu tinha fome por causa do corticoide, né? Muitos remédios que a gente toma, o corticoide faz parte. E eu tinha muita fome, então eu comia que nem, sei lá, uma leoa.
E aí eu tinha sono por causa do antialérgico, aí eu dormia. Aí eu avisava as gurias, eu preciso desse tempo, depois eu volto. Quando eu voltava, pobre das gurias. E daí já vinha Um tsunami. Vambora. Aí eu vinha com tudo. Aí eu trabalhava de tarde, eu tinha insônia, né? Por causa da quimio, eu tinha insônia. Aí eu ficava trabalhando, chegava segunda-feira, eu dava-lhe pauta nelas. Mas isso me ajudou também a ver coisas boas durante o tratamento, né? Então, apesar de todos os perrengues, apesar da nossa fraqueza, apesar das dores, eu estava ativa. E quando eu não estava, tudo bem. Tudo bem ficar deitada, tudo bem dormir, tudo bem enjoar, tudo bem passar trabalho. Eu acho que eu respeitei muito o meu momento, em todos os sentidos. Quando eu tinha energia, realmente eu ia pra frente, mas quando eu não tinha, eu ficava quietinha. Às vezes eu ia lá no Instagram e dizia, gente, hoje não. É isso, a vida real é essa. Sim. Então, eu respeitei muito o meu momento e eu acho que isso foi muito positivo. E tu falando assim, eu e a Cris, a gente sempre bate numa tecla que é autoconhecimento, né? Isso tem muito de autoconhecimento. Tu falando, de saber os teus limites, do que te faz bem. Mas tu vai trabalhar. Tá, mas é que trabalhar me faz bem, né? Eu sempre falo, não tira aquilo que dá energia pro meu cérebro. Não faça isso comigo, entendeu? Então, eu acho que essa parte do autoconhecimento é bem importante em momentos de vulnerabilidade, né? Muito, Mi. E tu sabe que tu vê, tem a ver com empreendedorismo também. Quando eu saí da TV... Eu não tinha certeza do que eu queria. Eu só sabia que depois de 20 anos de televisão, eu queria fazer coisas diferentes. Eu estava batendo a cabeça no teto, eu queria me desafiar, eu queria fazer outras coisas. Eu achei que eu estava pronta para essa mudança. Mas aí eu te pergunto, começar por onde? A gente não tem aula de empreendedorismo. A gente não sabe de nada, né, Cris? A gente mete a cara. Tu é uma, tu sabe, vocês sabem como é. E eu me lembro que eu procurei uma coach... E falei, o que eu faço? E nós fizemos um processo de coaching para que eu me conhecesse, para que eu visse o que eu faço de bom, quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, qual é a minha expertise, por onde eu vou. E isso me ajudou a tomar um caminho. Então, eu fiz esse coach até com a Simone Kramer, é legal a gente citar, né? Porque esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente se posicionar. Seja no trabalho, seja perante algo tão forte como um tratamento contra o câncer, seja nas nossas redes sociais para saber quais são os nossos limites também, porque eu não tô lá por qualquer like, então isso é importante também, né? Então, eu acho isso fundamental e eu acho que o fato de eu estar hoje com 49 anos, também mais madura... Gente, ela tá ótima. Vocês que são maravilhosos. 49, Eduardo. Eu esperava o quê? Os 39, os 41, 42. 20. Os 20. Ai, fala sério. É sério. Estamos aí, amiga, na atividades. Mas, Duda, eu queria fazer uma pergunta sobre rede de apoio. Graças a Deus, tu tem uma rede de apoio boa, né? Que conseguiu te acolher. Mas nessas trocas com outras mulheres, né? Que lá tinham uma inspiração na tua rede social, certamente... veio o assunto, eu não tenho rede de apoio. Como que essas mulheres, o que deveria existir, se é que ainda não existe, né? De talvez políticas públicas, alguma coisa que desse esse suporte, esse apoio para essa mulher que é empreendedora e que infelizmente não consegue seguir, porque tem, por exemplo, profissões como uma costureira, alguém que trabalha uma manicure, quando ela faz uma cirurgia que nem essa, ela tem que parar completamente. Ela e depende. Não tem suporte. Não tem suporte. Gurias, vocês sabem que até o fato de eu estar me expondo hoje mais do que eu imaginei na internet, nas redes sociais, é muito em função disso. Quando eu vi que a minha voz ganhou força, eu falei, como eu vou sair agora e dizer, tu que lute? Não tinha como, né? Muitas mulheres me procuraram justamente perguntando sobre o meu tratamento, sobre a touca gelada, sobre assistência, sobre rede de apoio. Muitos maridos abandonam as mulheres num momento desse. Gente, isso é surreal. É surreal. Isso dói na alma da gente. Então, o que eu fiz sempre? Eu procurei passar informações que eu tinha, porque eu aprendi, eu também não sabia, mas eu fui atrás. A reconstrução mamária, por exemplo, eu passei por uma mastectomia na mama esquerda. Eu não sabia que a gente já podia fazer reconstrução mamária no mesmo instante
da cirurgia. Então eu saí plena do hospital. Eu não sabia que o SUS, que as mulheres têm o direito de ter a reconstrução mamária. Quem passa por mastectomia é um direito da mulher de ter essa reconstrução mamária gratuita. Viva o SUS. Viva o SUS. Então, essas coisas que eu fui descobrindo, eu compartilhava. E muitas vezes eu era a rede de apoio daquela mulher, dizendo, vai dar tudo certo, vem comigo, né? Tu vê, eu passei por isso, eu tô trabalhando, e eu não tô trabalhando hoje eu tô triste, hoje... E isso confortava, de certa forma, porque elas me viam ali, não só numa inspiração, mas em alguém real que tem aquela dor, que precisa também de outras coisas. Eu tinha minha rede de apoio, mas eu precisava de outras coisas. Eu precisava ser pai também, eu precisava ser uma super mãe, eu precisava ter energia quando a minha filha chegasse da escola, porque eu não queria nunca que ela me visse abatida. Então, a gente vai se fortalecendo de várias coisas, não existe um modelo. A gente vai construindo conforme a nossa necessidade. E era o que eu procurava fazer e ainda faço hoje com as mulheres, né? Entendendo que a gente precisa passar o máximo possível, que seja de apoio, de informação, de qualquer coisa que a gente possa, um contato de médico, de dermato, de tudo, gente. Uma indicação para o cabelo. Isso tudo faz diferença na vida da gente. Porque realmente parece que passa um trator em cima da gente. Parece que passa um trator. E aí, quando tu coloca a cabecinha pra fora, assim, tu diz... Ui, tem vida, o que eu faço agora? É muito louco isso. É muito louco. Não, e agora tu falando também, às vezes a gente cita tanto as redes sociais para as coisas ruins, né? Que as pessoas se comparam, que as redes sociais, as pessoas são fake. E tu tá trazendo um exemplo tão legal, né? Muito de legal. Como as redes sociais serviram como uma ferramenta... Sociais, né? Não antissociais. E uma ferramenta... Pô, legal ouvir isso, sabe? Legal que as pessoas ali... Porque tem muita mulher que não tem condições nem financeiras de ir para um bom hospital, né? E aí, tu ser uma ferramenta, né? Tu tá ali junto, isso é muito bacana, assim. Tô falando, que bom exemplo, sabe? De como a gente pode usar tudo pro bem e pro mal, né? É verdade. E eu queria... A gente vai ter que encerrar já, né? Infelizmente, o nosso podcast. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tem o Davi Coimbra, ele, numa determinada coluna, ele escreveu também, em alguns parte do livro, ele escreveu o que o câncer me ensinou, alguma coisa nesse sentido, né? Que seria impossível tu atravessar essa doença sem aprender alguma coisa. O que a Duda aprendeu? Cris, eu ganhei as coisas... as coisas que a gente precisa. Amor, família e união. A gente não precisa de mais nada. Então, acho que eu ganhei com essa história toda o que a gente precisa para a vida. É isso que a gente precisa. Depois a gente vai correr atrás dos boletos. A gente vai correr atrás das coisas que a gente ama. Mas essa base é tudo. E eu comecei a prestar atenção, né? Muito mais nessas coisas. No meu tempo, o meu tempo hoje, ele vale ouro. Ele vale ouro porque eu tenho muita vontade de viver. Então, eu diria que são essas palavrinhas mágicas que se tornaram muito mais importantes. Hoje elas têm neon na minha vida. Então, acho que é isso. Eu tô com vontade de te botar num potinho. Eu vou pedir pra alguém trazer um potinho pra botar a Duda aqui dentro, assim, e deixar por perto. Eu acho que eu caibo. Eu acho que A próxima... A gente vai ter que achar um potinho pra botar. Vamos ter que achar. Maravilhosa! Que coisa linda, de verdade. É isso. É isso. Cara, é muito maluco, assim. Eu gosto de entrevistar pessoas que reafirmam coisas que são importantes da gente, na vida da gente, sabe? E outras amigas, familiares que passaram por isso, eles sempre dizem, Cris, é maluco, eu não te desejo que tu passe por isso, mas eu só quero te dizer que a gente não é a mesma pessoa depois disso. Certamente. Né? E cada um tem... O negócio, ele acontece de uma forma para cada um que o resultado... Né? A transformação parece que atualiza a versão de uma outra forma, né? E Cris, uma coisa importante, eu me sinto privilegiada, lógico, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma família maravilhosa, eu sei que nem todos têm, mas se eu pudesse dizer alguma coisa, daqui a pouco se teu apoio não tá na família, tá nos amigos, tá nos colegas de trabalho,
que a gente possa ver possibilidades, porque a vida não é perfeita e muitas vezes essas soluções elas não se apresentam pra gente. Então que a gente possa realmente valorizar esse nosso encontro aqui lindo, emocionante, né? Rever a Cris é uma delícia. A Cris que me levou para o Instituto do Câncer Infantil. Então assim, já é uma causa que eu amava, crianças com câncer, meu Deus, né? E hoje estar aqui falando de algo muito pessoal. Então, às vezes a força não tá naquelas soluções caseiras ou fáceis. Então, que a gente possa olhar pro lado e encontrar esse nosso aconchego, né? Porque ele existe. E as soluções nem sempre são as mesmas para todo mundo, Não né? são. Eu e a Cris, a gente fala muito sobre isso, assim, que a gente tem que entender, e por isso que eu falo do autoconhecimento. O que te faz bem, né? O que faz sentido para ti? É isso. Então, e isso não é só pra Duda, é pra família da Duda, né? Não, tu não passou por isso sozinha. Um monte de gente passa isso contigo, né? Um monte de gente aprendeu muita coisa nesse processo. Nossa. Eu tenho certeza disso. Certamente. E nós aqui nesse papo Tu tem breve, autoconhecimento, né? amiga, porque esse teu óculos tá muito lindo em ti. Tá um charme. Eu já falei isso outra vez, eu vou falar. É que eu tenho que encerrar. Eu tenho que encerrar, tenho que puxar outro assunto, ela entendeu? quer encerrar, né? Eu tenho que puxar outro assunto, entendeu? E senão eu vou chorar de novo olhando pra Duda, entendeu? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar, nós vamos chorar mais. Nós vamos chorar mais. Mas ó, foi um papo breve, emocionante, mas já deu pra aprender, né? Ah, maravilhoso. Próxima- Duda é maravilhosa. Próxima gravação vai ter potinho Quero mais aqui pelo- Duda. Quero mais Duda. Só as lindas. Eu quero agradecer aos nossos grandes patrocinadores Smart Play, um novo conceito e assistência técnica gaúcha, olha só, e Prato Fino. E prato fino. O que temos a dizer de prato Aliás, fino, meu Deus? Prato Fino, que é um grande parceiro do Instituto do Câncer Infantil. Então, eu falo sempre, quando vocês forem comprar, vai no mercado, precisa comprar arroz Prato Fino, que vai estar ajudando diretamente várias crianças e famílias do Instituto do Câncer Infantil. Além de ser uma delícia, né? Uau. Delícia. Adoro. Beijo, família Piraí. Obrigada, Duda, mais uma vez Obrigada, por esse Duda. papo. Só tenho a agradecer, né, Cris? Bah, muito. Eu que agradeço, adorei ver vocês, essa vibe de vocês. Sucesso pra barca. Mulheres empreendedoras, voem muito alto, sem medo de ser feliz. Um beijo, valeu. Beijo, Beijo. tchau, até a próxima. Ativa, como é que é? Ativa o sininho. O sininho lá no bota YouTube. ok, É. bota tudo aí, vai. É Só isso. vai fazendo e deu. Beijo!